Olá, muito boa tarde para você que está em casa nos assistindo. Eu sou a Tainá Félix e nós vamos começar juntos o nosso programa da tarde, o Sempre Juntos. E eu começo com uma pergunta para você. Você, quando está assistindo um culto, quando você vai, à igreja assistir um culto, ou quando você assiste ele online, e aí, principalmente daquele pregador que você admira muito, que você gosta, você já soltou aquela frase, grande homem de Deus? Já? Bem, o tema de hoje é grande homem de Deus ou um Deus grande? E para falar desse assunto eu estou com ele, com Marcos Melo, e nós vamos conversar um pouco sobre esse tema. Boa tarde, Marcos, tudo bem? Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todo mundo que está sintonizado aqui no Sempre Juntos. Esse tema é bem encorajador porque a gente vai perceber que Deus usa homens pequenos, falhos, imperfeitos. Então, Ele pode usar você, Ele pode me usar a Tainá, usar todo mundo, porque a força não está em nós, né? É um tema que nos motiva e nos encoraja a saber que Deus pode sim nos usar. Muito bom. E, Marcos, é muito comum a gente ouvir essa frase, né? Grandes homens de Deus. E em alguns momentos nós já nos deparamos com pessoas, com pastores, preletores, explicando um pouco o risco dessa frase, muitas vezes, né? E aí eu quero te fazer essa pergunta, Grandes homens de Deus ou um Deus grande, Marcos? Explica pra gente onde está o perigo dessa frase. A gente, quando fala essa frase, é na melhor das motivações, né? Sim. É porque nós admiramos um pregador, a gente conhece, às vezes, até a família dele, sabe da conduta dele, ou então só vê no púlpito mesmo e é profundamente tocado, através da vida desse pastor. E a gente acaba falando essas frases, Nossa, que grande homem de Deus. Mas o perigo de frases como essa está em depositar no homem um mérito que não é dele, Um pastor, um bom pastor, ele estuda muito, Ele lê bastante, se dedica. Ele não vai ali para o sermão para falar o que der na cabeça dele, mas ele estudou antes, ele dedicou tempo, dedicou a vida dele, ao estudo da palavra e merece ser honrado por isso. Mas nós não podemos depositar nele o mérito de ser usado por Deus, Porque nós sabemos que o homem é falho, pecador, limitado, e Deus é um Deus grande, onipotente, que capacita o homem a fazer a obra dele. Porque se não fosse essa capacitação divina, nenhum pregador, nenhum pastor, por mais erudito que seja, por mais estudioso que seja, conseguiria tratar de coisas espirituais da forma em que é tratada, Isso não pode vir do homem, isso vem de Deus, sem dúvida. Então nós não podemos esquecer de que até mesmo os pastores que nós admiramos e amamos, eles são homens falhos, pecadores, pequenos, limitados, nas mãos de um Deus que é grande, e poderoso. Quando a gente vai olhar as Escrituras, percebemos que a Bíblia não nos apresenta homens super-heróis, Ela não nos apresenta homens que são perfeitos em sua conduta. Pelo contrário, ela faz questão de deixar claro que esses homens tiveram suas falhas, tiveram suas quedas. Com certeza, vários nomes já passaram pela sua cabeça aí, pela cabeça de quem está nos assistindo. Nós sabemos quantos personagens, que nós olhamos e dizemos, olha, esse aqui foi um homem segundo o coração de Deus. E aí, quando a gente para ver o que a Bíblia fala sobre a vida desse homem, nós percebemos que a Bíblia faz questão de destacar pecados que ele cometeu, falhas. E isso é para nos mostrar a limitação humana, Essas falhas estão registradas na Bíblia, não porque nós devemos seguir esse exemplo, mas porque nós devemos entender que até mesmo estes homens que foram usados de forma tão poderosa nas mãos de Deus, foram homens falhos também, E nós vamos sempre errar, vamos sempre ter nossas falhas, mas quando nos colocamos diante de Deus, Ele nos usa apesar de nós. Eu gosto dessa frase, Ele nos usa apesar de nós. Eu acho muito interessante. E aí tem um outro perigo por trás dessa frase, muitas vezes, Que eu não sei,
você pode até me falar, mas eu vejo um pouco o perigo da idolatria. E aí tem a questão da admiração. Muitos vão falar, não, eu gosto porque eu admiro, porque ele é fiel às Escrituras, a forma como ele fala traz uma compreensão da palavra. E então, assim, eu acho que é importante também a gente entender a diferença de admiração e idolatria. Sim. Mas, Marcos, eu acho que nós temos um vídeo também. Você acha? O que você acha? Temos um vídeo que vai nos ajudar a perceber como esses homens são falhos, e essa é a primeira parte para a gente vencer a idolatria. Quando nós estamos cegos, nós enxergamos os homens, os grandes pastores, como seres humanos perfeitos, mas eu trouxe até um livro aqui, que legal, que é o 12 Homens Extraordinariamente Comuns. Deixa eu tentar mostrar para a câmera aqui, ó. 12 homens, tá desfocado, né? Extraordinariamente comuns. Esse é um livro do John MacArthur. E ele fala sobre os apóstolos, como estes homens que foram escolhidos por Deus precisaram ser moldados, e ainda depois de caminhar com Cristo, ainda depois de receber tão grande missão, continuaram sendo homens falhos, né? Não havia nestes homens nada de especial. Se a gente parar para ver a vida deles, grande parte deles eram pescadores, né? Nenhum deles eram homens eruditos, grandes oradores, que tinham um currículo impecável, grandes teólogos. Não. Nós vamos ver que eles eram homens comuns e vamos nos identificar com eles. Isso é muito legal. Olha, não foi esse livro que eu li, mas eu li um outro, que agora fugiu o nome, mas também contava as características de cada um. E aí apontava mesmo as dificuldades, onde ocorreu a transformação na vida de cada ali. E a gente se identifica muito, né? Quando a gente entende que... Se eles erraram... Exatamente. Né? Mesmo assim, foram usados por Deus de forma tremenda. E é sobre isso o vídeo que a gente tem. Então muito bom, vamos chamar. O exemplo do Pedro. O Hernandes tem um livro, o reverendo Hernandes Dias Lopes tem um outro livro que fala sobre a vida de Pedro e mostra as falhas desse apóstolo e mostra como ele foi usado apesar disso. Ai, que lindo, gente. Então vamos assistir. Meu propósito hoje, nesta noite, é apresentar a vocês o apóstolo Pedro e rever, à luz das Escrituras, como Deus tratou deste homem, como Deus restaurou este homem. A grande pergunta é: quem é este homem? Filho de João, irmão de André, que nasceu em Betsaida, casado, que agora morava em Cafarnaum e era um empresário de pesca. Quem é este homem que foi o maior líder dos apóstolos, tanto antes da sua queda como depois da sua restauração? Quem é este homem que é um símbolo da humanidade, da inconstância humana, dos avanços e recuos, das escaladas e das caídas, capaz de fazer uma profissão de fé clara, cristalina: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, para em seguida ser usado por Satanás e tentar afastar Jesus da cruz. Quem é este homem? Capaz de uma fé robusta a ponto de andar sobre as águas, para em seguida curvar-se à incredulidade e ser engolido pela fúria das ondas. Quem é este homem? Capaz de prometer a Jesus uma fidelidade inegociável: estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte, para em seguida negá-lo covardemente. Quem é este homem? Eu quero dizer para vocês que este homem está aqui nesta noite. Este homem, na verdade, mora debaixo da nossa pele. O sangue deste homem corre em nossas veias. O coração deste homem bate em nosso peito. O sangue deste homem circula pelo nosso corpo. Nós temos o DNA deste homem, nós somos Pedro. Portanto, aquilo que Jesus fez na vida dele, Ele pode fazer na sua, na minha, na nossa vida, nesta noite. Pedro, acho que é o primeiro que vem na nossa mente, né?
Imagina como ele seria cancelado hoje, né? O cara que negou a Jesus e, enfim, tem tantas coisas pesadas, relatos fortes, né? De sua pecaminosidade. E depois nós paramos para ver como esse homem foi usado por Deus, né? Como ele impactou e até hoje é nossa referência de cristianismo, sabe? Então isso nos leva a ter mais empatia pelas pessoas, né? A parar de dizer, olha, você não tem jeito, você é um pecador muito cruel, para você não vai ter jeito. Olha para Pedro, olha o que Pedro fez e olha que pela graça de Deus ele alcançou perdão e, enfim, os apóstolos, né, contribuiu tanto, né, para o evangelho. Sim, exato. Até o fim. Os apóstolos são prova viva de que Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Muito né? bom. E aí vem essa pergunta, Marcos, por que Deus, sendo Deus, né, vamos jogar assim, Deus sendo Deus, ele usa homens que são tão falhos para fazer obras tão grandes, hein? Sim, pelo simples fato de que ele quis assim, né? A gente não tem como explicar porque ele, sendo tão grande, escolheu usar seres tão frágeis. Mas ele quis dessa forma, e por sua graça e misericórdia, ele nos capacita para essa missão. E nós não precisamos nos desesperar, porque essa missão, a gente pensa, nossa, mas uma missão tão grande na mão de homens tão fracos pode falhar, é perigoso. Mas essa missão, o sucesso dela, ela depende exclusivamente do Espírito Santo, não depende de nós. Isso é que nos conforta, né? É o Espírito Santo que opera no homem, que age na vida do homem, de modo a capacitá-lo a realizar isso. Porque se estivesse nas nossas mãos, certamente a missão seria frustrada. Mas a igreja nunca vai parar de avançar. O reino de Deus nunca vai parar de avançar, porque é o próprio Deus quem faz isso, né? Não são os homens com sua esperteza, inteligência, com suas estratégias de marketing e seu conhecimento, né, do mundo atual. Não é isso que faz. Essas estratégias não são elas que fazem o reino avançar, né? É o Espírito Santo mesmo que capacita, que move corações, que constrange pessoas e o atrai para perto dele, né? E diante do exemplo de Pedro, eu falo para você que está nos assistindo aí que não se engane, porque Deus pode usar você. Não ache que você é pecador e falho demais a ponto de não ser útil no reino de Deus, né? Arrependa-se dos seus pecados e Deus pode sim usar você, pode usar você apesar das suas imperfeições e apesar das suas limitações. E eu me identifico muito com histórias como essa, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida, que não falava com quase ninguém na minha adolescência, né, quando eu era criança e tal. E quando recebi um chamado de Deus para o pastoreio, né, muitas das pessoas que me conheciam diziam, como é possível? Ele tão tímido, que quase não fala nada, vai ser pastor, que precisa estar lá na frente, precisa estar com o microfone na mão, né? Como isso vai ser possível? E eu sempre olhei para esses exemplos bíblicos e eles que me encorajaram. E dizer, não sou eu que vou estar falando, né? Não é a minha capacidade, a minha oratória, a minha desenvoltura que vai fazer com que o meu ministério alcance e abençoe vidas. É o próprio Deus. Ele que chama, ele capacita e é ele que faz. Não há mérito no homem, né? Muito bom. E mais, né, Marcos? Eu acho que foi a Delva, deixa eu ver aqui. A Delva perguntou, boa tarde, Tainá. Marcos, eu não sei quem ele é. O Marcos é seminarista. Prazer. Ele é seminarista e ele é o diretor de produção aqui da IPPTV. Olha só, de tão tímido, hoje ele coordena, né, uma equipe aqui na comunicação já... Prova da graça de Deus, né? Prova da graça de Deus. E em breve, nosso futuro pastor aqui. Amém. Deus abençoar, né? Amém. Mas, Marcos, a gente estava até falando sobre isso. E tem esses homens que se destacam, que são referências, né? Nós temos... Eu vou evitar citar nomes, mas... Todo mundo pensou em pelo menos dois aí. Todo mundo já fala, o meu é esse. Mas é interessante a gente entender, que foi aquela pergunta que nós jogamos lá um pouquinho, né? E até o vídeo falou um pouquinho, mas qual que é a diferença entre admiração e a idolatria? Porque eu acredito que, eu acho que, não sei, você vai explicar agora pra gente, mas eu acho que elas são bem próximas. E se a gente não tomar cuidado, acho que a gente tende e... Admiração pode virar idolatria. Não pode?
Sim. Qual que é a diferença, Marcos? O termo idolatria é forte, né? A gente já muito forte. pensa, nossa, idólatra, eu? Não sou. De jeito nenhum. Mas nem os cristãos estão isentos desse culto à celebridade, né? A nossa geração é uma geração que fica muito encantada pela fama, né? Que os olhos brilham quando nós vemos esse poder de influência das pessoas. Provas disso são os influenciadores digitais que só crescem, né? Pessoas que do meio do nada se tornam famosas da noite para o dia e alcançam o seu objetivo de vida. Por quê? Porque a nossa geração colocou isso como algo bom, como algo prioritário, né? Ser famoso é sinônimo de sucesso. E aí, se um pastor não for muito conhecido, parece que ele não teve sucesso ministerial, quando, na verdade, não é isso que deve medir o sucesso do ministério, né? E sim a sua vida piedosa, as pessoas em que foram impactadas pelo seu estilo de vida, né? Isso que deve ser a nossa balança. Mas, voltando à pergunta assim, de quando essa admiração ela vira idolatria, é importante a gente primeiro refletir em nós. Quando nós colocamos esses homens em um pedestal de superioridade, né? Antes de falar de como isso mexe com ele, porque com certeza isso mexe com o homem, né? O homem, quando é colocado num patamar superior, se ele não tiver muito enraizado ali em Cristo, firmado na rocha, o seu coração pode, né, ceder ao orgulho. Mas nós que estamos do lado de cá, consumindo essas pregações, assistindo esses vídeos, quantos de nós não já quisemos muito chegar em um pastor e falar assim: pastor, você pode orar pela minha família, pode orar por um caso X, tem que ser o Senhor, tem que ser a sua oração, e a gente faz de tudo para chegar perto daquele pastor e pedir isso. Eu entendo mais uma vez que a intenção disso não é ruim, né? Mas quando nós achamos no nosso íntimo de que a oração daquele pastor, por ser muito famoso, por ser muito conhecido, vai ter mais poder diante de Deus do que a oração de um irmão nosso que é piedoso, que tem uma vida de santidade, que a gente sabe disso, os nossos valores estão, né, invertidos aí. A nossa admiração passou a ser uma idolatria. Eu estou realmente acreditando, crendo, depositando a minha esperança em um homem, na oração de um homem, achando que ela vai chegar mais rápido até Deus do que, né, a de um conhecido, piedoso, um amigo ou um familiar, enfim. São ações como essa que devem nos fazer avaliar, né? Mais uma vez eu digo, nós devemos sim admirar esses homens, porque eles têm dedicado suas vidas, né? Eles têm estudado, têm, enfim, demonstrado essa vida de piedade no púlpito e fora dele. Mas nós não podemos esquecer de que esses homens também são falhos, né? Nós não podemos esquecer de que aquela pessoa que caminha com a gente, que está do nosso lado, que é o nosso amigo próximo, também pode nos abençoar, né? Também pode ser canal de bênção, pode ser usado por Deus na nossa vida, para abençoar a nossa família, para chorar junto com a gente. E eu vejo, nós trabalhamos com comunicação, né? E a gente vê quantas pessoas querem chegar até o pastor e falar: olha, eu tenho uma pergunta, mas quem tem que responder tem que ser o pastor X. E se não for outro, não quero. Mas por quê? Né? Nós temos tantos pastores excelentes, né? Homens que dedicados à sua vida a Deus, né? A esse trabalho. Exatamente. Por que não eles? Sabe? Porque esse anseio, essa busca por um homem e não pela palavra, né? O nosso coração precisa estar voltado para a palavra. Eu preciso aprender da palavra, independente de quem é o orador, independente de quem esteja lá na frente. O meu coração precisa ansiar por esta palavra, não pelo pregador, né? Desde que esse pregador fale de forma bíblica, né? E que não se desvie da verdade. E sabe o que é interessante, Marcos? Eu ia até fazer uma colocação aqui, porque nós temos alguns casos, né, que a gente vê de pregadores que acabaram indo para outro caminho, começaram ali bem, fiel às Escrituras e depois partiram para outro caminho. Mas nós podemos citar também na Bíblia
lá no comecinho a gente até falou sobre isso, já começamos, lembramos de Pedro, mas nós temos outros personagens também, né, que serviram a Deus, foram fiéis, mas em um momento ali, a Bíblia é cheia de histórias assim, mas para mostrar mesmo para nós, né, que naquele momento muitos vacilaram, muitos tomaram decisões próprias, seguiram seu coração, aquele desejo, né, que tá. E assim, e quando a gente analisa, normalmente a gente meio que fala assim, gente, mas por que ele fez isso? A gente se decepciona, né? E fala, mas ele não era que nem Davi, não era segundo o coração de Deus, né? Por que ele fez isso? Mas você vê como ele reconhece também, muitos, né, daqui nessas histórias, Pedro, eles reconhecem, né? Sim. Como que a gente pode tirar para a nossa vida um pouco disso, assim, para a gente refletir, né? Sim. E... Sabe o que eu acho mais bonito de tudo isso? É que Deus, ele sabia os defeitos destes homens, sabia as limitações desses homens, as falhas morais desses homens, antes de chamá-los. E ainda assim escolheu os chamar. Né? Deus não procurou, vamos ver aqui quem é o menos pecador, é esse aqui que eu vou usar. Pelo contrário, se a gente para ver exemplos, né, bíblicos, nós vamos nos surpreender e dizer, Deus chamou essa pessoa, esse daqui que era um perseguidor de cristãos, como Paulo, por exemplo, mas com tanta gente para chamar, não tinha um irmãozinho mais piedoso da igreja que podia ser levantado. Deus escolheu esse cara. E a gente se surpreende, porque o pastor Hernandes também fala muito sobre isso, quando ele diz que o vento sopra onde quer, da forma que ele quer e quem ele quer. Né? Esse vento é o Espírito Santo de Deus, e ele sopra em pessoas que nós não sopraríamos se fôssemos ele. É né? Ele chama a pessoa que nós não apostaríamos R$1, mas essa é a beleza do Evangelho. Deus, ele pega aquilo que está estragado e transforma, né, em algo novo, em algo belo, e é assim com esses personagens, né, que nós citamos aqui. O bonito também de se ver nisso é de que quando nós vemos pessoas como Paulo, como Pedro, enfim, como nós, como eu, como você, e paramos para analisar como, pela graça de Deus, algumas pessoas foram abençoadas, muitas pessoas foram abençoadas através, né, de vidas de homens piedosos, como os apóstolos, por exemplo. A gente vê que, por eles serem esses homens pecadores e falhos, o mérito está em Cristo, né? E aí que entra um trechinho que a gente separou do pastor Paul Washer, né? Sim. Que fala sobre isso, sobre como um Deus tão grande usa homens tão pequenos e a beleza estar nisso, né? Muito bom, vamos assistir então. What did you come to this conference to see? O que você veio ver nesta conferência? Great men of God? Grandes homens de Deus? There are no great men of God. Não existem grandes homens de Deus. Please believe me. Por favor, acredite em mim. There are only weak and pitiful men. Existem apenas homens fracos e miseráveis. Of a great and merciful God. De um grande e misericordioso Deus. So many of you have been so kind to me. Muitos de vocês têm sido tão bondosos comigo. You said, Brother Paul, you're a man of God. Vocês dizem, irmão Paulo, você é um homem de Deus. How do you know? Como é que você sabe? Have you been in my home? Você já foi até o meu lar? Have you seen the way I treat my wife? Você já viu a maneira que eu trato a minha esposa? Have you seen me when I ask forgiveness from my children? Você já viu eu pedindo perdão para os meus filhos? You see, be very careful. Veja só, seja muito cuidadoso. It's not what a man does in public Não é aquilo que um homem faz em público that defines him. que o define. It's what a man does in private. É aquilo que um homem faz em privado. And among those that are closest to him. E entre aqueles que são os mais próximos dele. It's easy to appear so spiritual in a pulpit. É fácil parecer muito espiritual num púlpito. But I want you to know something. Mas eu gostaria que vocês soubessem de algo.
something that will probably disappoint many of you. Algo que talvez vai desapontar muitos de vocês aqui. Preachers are just needy men. Pregadores são homens que têm muitas necessidades And struggle with many of the problems that everyone else struggles with. e eles lutam com muitos problemas dos quais vocês mesmos lutam. Stop honoring men so much. Pare de honrar tantos homens. Remember what God said through Isaiah? Lembre-se do que Deus disse através de Isaías. What is man? O que é o homem? He's just one nose full of air. Ele é apenas uma narina cheia de ar. And whatever is accomplished through a man, E o que quer que seja cumprido através de um homem, it is the grace of God. é pela graça de Deus. Again, there are no great men of God. Mais uma vez, não há grandes homens de Deus. Just tiny little men. Apenas pequeninos e muito fracos homens. Tiny little sinful men Pequeninos homens pecadores. of a great and merciful God. De um Deus grande e misericordioso. But He is great, Mas Ele é grande. and He is merciful, E Ele é misericordioso. and He does give grace E Ele realmente dá graça. so that we can grow in conformity to His Son, De tal forma que possamos crescer à conformidade do Seu Filho. so that we can grow in sanctification. De tal forma que possamos crescer em santificação. He gives grace so that we can be something other than what we are right now. Ele nos dá graça de tal maneira que podemos ser pessoas diferentes daquilo que nós somos agora mesmo. But it's all Him. Mas é tudo dele. Esse vídeo fala muito, assim, né? A forma como ele descreve, como ele fala. E aí eu queria até, um pouquinho antes, abordar uma outra questão. Para a gente... nós temos muitos relatos, né? Que às vezes saem nas mídias, alguns escândalos envolvendo pessoas, né? Pastores, líderes religiosos, né? E aí é interessante como o sentimento das pessoas vão, né? Daquela admiração completa ao ódio, muitas vezes, né? Que Transforma do amor ao estrago ódio. isso faz, né? Que estrago! Quando nós temos esses tristes relatos, né? Isso mexe com a gente, não tem como ser diferente. A gente vai se entristecer, enfim, mas a única coisa que não pode acontecer é a nossa fé ser abalada. Porque se isso acontecesse, porque um homem caiu, porque por maior que ele seja humanamente falando, né? Um grande líder que, enfim, tinha uma multidão que o acompanhava, se ele cair e essa multidão for junto com ele, é porque essa multidão não estava com os olhos em Cristo, estava com os olhos no homem. E Paul Washer falou algo muito interessante, né? Que estes homens, eles têm necessidades como todo mundo, né? Tem pecados, tem uma pedrinha no sapato, lutam diariamente com isso. E quando eles caem, o que deveria ser esperado, né, dos cristãos eu vou te ajudar a levantar, né? Eu vou ser um canal de bênção para a sua vida, e não o contrário. O que acontece muitas vezes se ele caiu, então eu também desisto, a fé é tola, não existe, Não dá para confiar no não dá para confiar no homem, nada do que eu aprendi valeu. E eu gosto do exemplo de Paulo, mais uma vez aqui, quando ele se coloca em uma dependência de Deus. Ele escreve sua carta a Timóteo, e ele fala assim, ele se coloca como o primeiro na fila dos pecadores. Olha isso, Paulo, que é Paulo, se coloca como o primeiro na fila dos pecadores. Ele fala em 1 Timóteo 1, de 15 a 17, assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que Paulo diz é, olha, a glória e honra é do Deus único, eterno, imortal. A glória é dele. Eu sou apenas o maior dos pecadores. Eu sou um homem cheio de falhas, cheio de problemas. E é por esta razão que me foi concedida misericórdia. Então ele disse, eu estou aqui hoje escrevendo essa carta a Timóteo, é porque me foi concedida misericórdia, é porque Deus agiu com misericórdia sobre a minha vida. Deus, sabendo quem eu sou, escolheu me usar, sabe? Em momento nenhum você vê Paulo se colocando aqui, o apóstolo Paulo, né? E colocando todo o seu currículo e se colocando em uma posição superior. Pelo contrário, ele diz, olha, eu sou o maior dos pecadores, estou aqui embaixo, mas Deus agiu de misericórdia para comigo e a glória tem que ser dada a Ele. Então, quando esses escândalos mexem com nossa fé, quando esses escândalos tiram a nossa esperança, sabe, na redenção, no próprio Cristo, é porque os nossos olhos estavam completamente voltados para homens. Repito, se entristecer por esses escândalos é natural, mas nós devemos nos entristecer e utilizar esse episódio, esse acontecimento, para fortalecer a nossa fé e fortalecer a fé dos outros também, né? Lembrar onde a nossa esperança deve estar. Sim. Que é em Deus, em Cristo. Sim. E não nos homens. Porque eu falo que a própria Bíblia já nos avisa, né? Ela já nos alerta. Maldito o homem que confia no homem. Eu digo assim, no contexto geral, Deus em todo momento, né? De Gênesis a Apocalipse ali, fica claro que nós somos falhos, que os homens são falhos. E aí a gente, voltando um pouquinho para a Bíblia ainda de novo, né? A gente vê tantos exemplos aí, volta lá em Moisés, por exemplo, que era uma pessoa improvável mesmo de fazer uma obra, um trabalho para Deus. Mas se você pegar a história dele desde o começo... E é claro, a Bíblia assim, estampa, coloca no outdoor os defeitos de Moisés. Exatamente. E ela relata como ele correu desse chamado. Né? Eu acho muito interessante o chamado de Moisés. Vocês não conhecem, vamos refletir rapidamente sobre ele. Resuminho de Moisés. Sobre o chamamento dele, né? Os olhos de Moisés, primeiramente em Êxodo 3:11, mostra que estavam voltados para a sua limitação, né? Ele diz assim, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então assim, a gente pode dizer, pô, é legal, né? Ele sabia que ele era pequenininho, né? Que ele não era nada. Mas esse não pode ser a nossa desculpa para com Deus. Se Deus te chamou para fazer alguma obra, você não pode falar, Deus, quem sou eu? Chama outro. Eu não. Eu sou muito pequeno, sou muito falho, sou muito pecador. Mas, pelo contrário, nós não podemos olhar para as nossas limitações, porque nós sempre iremos nos sentir inadequados, e isso é ótimo, nós realmente somos inadequados para a missão, mas a gente precisa lembrar que Deus é o Deus que capacita, né? E assim seria com a vida de Moisés. E aí, Êxodo 4:1, a Bíblia mostra como Moisés se sentia pequeno demais para ter a sua voz ouvida no Egito. Moisés diz assim, eis que eles não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Quando ele fala isso, o Senhor não te apareceu, é como se ele estivesse dizendo assim, as pessoas vão duvidar do meu relacionamento com Deus. Elas vão duvidar que Deus tem um relacionamento íntimo comigo, que sou tão pequeno, tão pecador, a minha voz não vai ser ouvida. E nós precisamos lembrar que Deus havia aparecido para Moisés no Sinai, mas o povo ele não havia visto essa manifestação. Isso era algo que tinha acontecido no íntimo entre Moisés e Deus. As pessoas não sabiam desse episódio. Portanto, Moisés se sentiu sem credibilidade para falar de Deus. Vão dizer, quem sou eu? Quem que é a Tainá para estar falando de Deus aqui? Exatamente. Que relacionamento ela tem com ele? Né? Às vezes a gente pensa essas coisas e elas nos limitam, elas nos impedem de
proclamar, de abrir a boca, de evangelizar. O que as pessoas vão pensar de mim, né? Eu, falho, pecador, vou falar de Deus aqui, no trabalho, vou falar de Deus na escola, na faculdade, na minha família, a família que mais nos conhece, que mais conhece os nossos defeitos. Eu vou falar para eles, eles vão dizer quem é você, olha quanto pecado você tem. E era assim que Moisés se sentia, né? E por fim, Moisés também não se julgava um cara eloquente para convencer as pessoas com seu discurso, né? Ele dizia assim: Senhor, em Êxodo 4:10, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Que ele diz: eu sou um cara gago, sou um cara assim, que não tem uma boa oratória, não vou... Não levo jeito nenhum pra não coisa, levo jeito, me chama para outra coisa, deixa eu ficar nos bastidores, eu não quero ser o orador. Mas Moisés se esqueceu de que quem fez a boca foi Deus, e que é Ele que coloca a palavra certa nos lábios dele naquele momento. É Ele que iria, pela graça, pelo poder de Deus, que a obra seria feita, não pelo mérito ou pelo talento, pela oratória de Moisés, né? E por fim, agora realmente por fim, Moisés sabia também que existiam outras pessoas mais capacitadas que ele para essa missão. E aí ele fala... em Êxodo 4:13, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Ou seja, envia outra pessoa. E às vezes a gente também pensa isso, né? Tanta gente podia estar aqui no meu lugar. Quantas pessoas podiam falar melhor do que eu sobre isso? Quantas pessoas têm mais estudo, mais desenvoltura, né? Mais carisma? A gente pensa em N coisas. Mais popularidade. Elas poderiam fazer isso no meu lugar. E eu vou te dizer uma coisa: existem realmente pessoas melhores que você. Você está certo. Você não está errado Você em não pensar está errado, isso. existem. Mas isso não pode te impedir de pregar. Isso não pode te impedir de cumprir o seu chamado, de cumprir aquilo que Deus te chamou. Porque se Ele te levantou no seu trabalho, se Ele te levantou na sua família, se você está onde você está, é porque Deus te colocou aí e quer te usar aí. Se Ele quisesse usar outra pessoa, Ele tinha levantado outra pessoa e colocado ela no seu lugar, mas Ele colocou você. Então, não dê ouvidos a essas vozes que dizem: eu sou inútil demais, pequeno demais, falho demais, gago demais, existem outros muito melhores que eu. Lembre-se sempre da sua pequenez, isso é saudável. Lembre-se sempre que você não é nada. Mas Deus, o Deus que chama é o Deus que capacita. O Deus que chama é o Deus que coloca as palavras na sua boca, que te usa não para a sua glória, mas para a glória dele. Muito bom. E aí, isso me lembra um vídeo que nós separamos do Augusto Nicodemos, que ele descreve quem é Deus. Ele fala da soberania de Deus. Vamos ouvir? Como crentes em Jesus Cristo, como servos desse Deus, nós devemos lembrar que foi a livre graça, o amor soberano de Deus que nos escolheu para sermos seus filhos. Não foi porque Deus viu em você algum mérito ou alguma coisa, ou que você era melhor ou mais bonito, mais inteligente, mais santo do que outras pessoas, mas porque Deus lhe amou desde a eternidade, e Ele pode fazer isso. Às vezes nós ficamos procurando uma explicação, mas por que Deus escolhe um, não escolhe outro? Isso aí é acepção de pessoas. Quando Paulo trata desse assunto lá em Romanos 9, ele está discutindo lá com um opositor imaginário que fica questionando: por que Deus está se queixando? Ninguém resiste à sua vontade. A resposta de Paulo é: quem é você para discutir com Deus? Por acaso pode o vaso falar com o oleiro e dizer: por que você me fez assim? A resposta da Bíblia para esse tipo de questão é: você sabe quem é Deus? Você o conhece? Se você o conhecesse e tivesse consciência da sua soberania, da sua autoridade, do seu poder, você não faria esse tipo de questão. Você pode dizer: Deus, eu não entendo os teus motivos, mas eu sei que tu és o Todo-Poderoso e que tudo te é possível e nenhum dos teus planos serão frustrados. Conhecer a Deus faz toda a diferença. Com certeza. É isso que dá tranquilidade ao nosso coração, de saber que os planos dele não vão ser frustrados.
Independente de ser comigo ali, fazendo parte. Pois é. Os planos deles vão se cumprir e, enfim, ele é maravilhoso. É verdade. Ó, nós temos o vídeo do dia, né? E nós recebemos um da Marcela Melo. Para quem não sabe, é a irmã do Marcos Melo. Já vou apresentar aqui. E é uma linda, ela sempre participa aqui do programa, compartilhando também algumas reflexões referente ao tema do dia. E ela gravou um vídeo com esse tema. Vamos ver. Se todas as coisas boas que você realizasse se tornassem mérito seu, me diga se você não ficaria tentada a querer os aplausos para si. Pois é, nós realizamos sim coisas boas, até coisas grandes, mas fazemos isso porque nós temos um Deus grande. Nós somos homens fracos e falhos o tempo inteiro, mas o nosso Deus nos capacita e podemos sim nos tornar pessoas que fazem grandes coisas por causa dele. Nós vemos os exemplos de vários profetas da Bíblia, como o profeta Elias, que foi um grande homem. Ninguém sabia quem era Elias. A terra de onde ele veio era uma terra pequena, desconhecida. Mas o Senhor fez dele um grande profeta, um homem de fé que realizou grandes coisas na época do Velho Testamento. Um outro exemplo também é Moisés, que ele mesmo apresentou a Deus as suas dificuldades, e isso não foi empecilho para o Senhor fazer uma grande obra através de Moisés. Então, meus irmãos, nós sabemos, podemos realizar grandes coisas, coisas boas, mas grande mesmo é o nosso Deus, e é através dele que nós conseguimos realizar coisas para a glória dele. Então, que possamos lembrar, sempre que realizarmos grandes coisas, sempre que conquistarmos grandes coisas, a glória em primeiro lugar é dele, até porque foi ele quem te deu capacidade para chegar onde você chegou, realizar o que você realizou. Então a glória é sempre do nosso grande Deus. Que mensagem. Né? Amém. Essa reflexão, ela começa perguntando como você se sentiria se todo o mérito fosse seu, né? E realmente isso iria roubar o nosso coração muito rapidamente. Muito. Se acabasse o programa e as pessoas dissessem, nossa, Tainá, parabéns, tá? Não tem problema a gente elogiar, tá? Não, Sim, né? sim, mas... não há nada de errado nisso. Mas quando o homem começa a receber muito elogio, o nosso coração fica começa... confiante, né? Confiante em si mesmo. Em si mesmo, esse é o perigo. E aí a gente tem que sempre dizer, olha, Tainá, glória a Deus pela sua vida, né? Não parabéns por você, pelo seu talento, mas glória a Deus por ter te dado esse talento, por ter te levantado para, né, para ser uma comunicadora. A glória é de Deus. A gente tem que saber elogiar, porque as nossas palavras, até um simples elogio é capaz de eu vou usar um termo aqui, né? Estragar, ou melhor, atrapalhar uma pessoa, né? Vamos usar esse termo, atrapalhar, né? E aí a gente tem que ter sabedoria até para não esquecer de elogiar também, né? Também. Às vezes a gente pensa, nossa, não vou falar para ela não ficar se achando. Mas a gente precisa ser lembrado também de que Deus nos usa, né? E aí precisamos aprender a elogiar da forma certa, como você falou. Exatamente. Né? Dizer, olha, glória a Deus pela sua vida, mas a glória não é sua, é de Deus. É de Deus. E quando a gente fala assim que a glória é de Deus, em um dos programas nós falamos isso, ainda foi essa semana. Minha memória mais ou menos, né? Acho que foi com o pastor Leonardo, acho, ontem, né, gente? Se hoje é terça, essa semana foi ontem. E aí que a gente fala assim, a questão da glória, né? Tudo. Em tudo, gente, a gente tem que dar glória a Deus. Lá em casa, a gente tem um hábito... Não quero falar lá de casa. A maioria, todos nós temos o hábito de orar, agradecendo os nossos alimentos. Mas, às vezes, a gente tem que estar atento no agradecimento real. Às vezes, você tem no seu café da manhã aquilo que você gosta tanto de comer. E você tem que, até nisso, agradecer a Deus pelo cuidado e os recursos que Ele te dá para você ter a oportunidade de ter aquilo na sua mesa. A oportunidade que Ele tem no teu emprego, o nosso emprego hoje, nós estamos aqui pela graça dEle. Então, a gente tem que reconhecer em tudo. Como você mesmo disse, às vezes...
às vezes não, nós sempre temos pessoas melhores do que nós. Nós temos pessoas que estão se preparando mais, estão mais capacitadas. Mas muitas vezes o propósito de Deus na nossa vida é que nós estejamos ali, naquele momento, naquela hora, naquele cargo. As coisas mudam muitas vezes, né? Mas tudo tem propósito. E é isso, cuidar com a nossa vaidade, cuidar também com isso. E cuidarmos como nós olhamos para o outro, como nós o admiramos. A nossa admiração também tem que ser ponderada, tem que ter um equilíbrio, né? E apontar para Cristo, né? Sempre. É essa a ideia, é olhar para você, admirar o seu trabalho, mas apontar para Cristo. Exatamente. E glorificá-lo. A gente tem muitos motivos para glorificar Deus. Muito. E agora nós temos mais um vídeo, Vamos ver. que é a da Laís Regina. Ela encaminhou para a gente também uma reflexão muito interessante sobre esse tema. Boa tarde a todos, boa tarde Tainá, todos que acompanham o programa Sempre Juntos nessa tarde. Meu nome é Laís, sou designer aqui na IPPTV e hoje eu fui chamada para falar rapidamente sobre o tema Grandes Homens de Deus ou um Deus Grande. Então eu vou ler aqui para vocês uma passagem que se encontra em Êxodo 3, de 11 a 14. O contexto era Moisés tendo um encontro com Deus na sarça ardente e Deus ordenando Moisés que libertasse o seu povo das mãos de Faraó. E diz mais ou menos assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então Moisés disse a Deus: Eis que quando for aos filhos de Israel ele disser: O Deus de vossos pais me enviou, e eles me disserem: Qual o seu nome? Que lhes direi? E Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Quantas vezes nas nossas vidas a gente se sente impotente para realizar uma obra de Deus? E Deus chamou Moisés para tirar o seu povo da terra do Egito. Ele se achava incapaz de realizar essa missão, porque humanamente falando, ele não tinha poder político para sair dessa situação. Muito bom, boa reflexão. É isso mesmo, né? Mais um exemplo que a gente tem até de Moisés, de novo, fica pra gente refletir. Eu acho que você que deve estar fazendo alguma leitura aí, logo lá no comecinho, né? Tá ouvindo falar de Moisés, talvez vai te despertar uma atenção na hora de ler, você já vai ler com outros olhos. E é isso, gente. A Bíblia é cheia de exemplos para nossa vida, né? Para a gente ter e entender que o homem... Olha, sempre o homem vai falhar, mas a gente não tem que estar apegado não devemos nos apegar a falhas desses homens e colocar, olha só o que ele fez, porque nós faríamos também, né? O nosso ponto fraco pode ser outro, mas o que a gente precisa ver nesses momentos? A glória de Deus, o quanto Deus é grande, né, Marcos? E graças a Deus, porque quando pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, né? E é sobre isso o desenho do dia, inclusive. Exatamente. Né? Vamos ao nosso desenho do dia? Ali! A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Você sabe que esse desenho, Marcos, gerou uma polêmica, né? Quando ele postou. Porque muitos comentaram assim, mas Deus não tem fraqueza. Só que a gente precisa compreender o que é essa mensagem, porque esse é um texto referente a 1 Coríntios 1, né? Versículo 25. Eu colocaria uma aspas aí nessa fraqueza, né? Eu poria umas aspas também. Porque Deus se fez fraco, né? Não foi... não está errada a afirmação, né? Mas exige-se uma explicação. Porque quem lê assim e não conhece, né, o plano de Deus não vai ter o entendimento completo. Mas Deus se fez fraco para que nós pudéssemos, em nossa fraqueza, né, sermos fortalecidos pelo seu poder. Então a cruz, ela é tudo para a nossa vida. Né? Quando Deus enviou seu Filho para morrer naquela cruz, e ali ele derramou sangue, então nós passamos
a ter livre acesso a esse Pai e pela graça dele, como eu falei, nós temos um advogado que é Cristo Jesus, né? Nós vamos cair, pecar, ser falhos, mas pelo sangue de Cristo naquela cruz ali, nós iremos ser justificados, né? A doutrina da justificação é linda, porque ela diz que eu e você vamos chegar no tribunal de Deus e cheios de erros, né? Prontos para sermos condenados. Mas Deus vai dizer, olha, você está perdoado, não por mérito seu, não porque você foi um cara legal, porque você foi um cara talentoso, porque você fez isso, porque você doou cesta básica, não por isso, não há mérito nenhum em você, mas por causa daquela cruz, por causa de Jesus Cristo, pelo mérito dele, você será justificado, perdoado, né, e salvo eternamente. Amém. É isso mesmo. Acho que o desenho tem tudo a ver. Sim. Né? A gente vê ali que quem somos nós, né, diante de Deus, né? Tão pequenininho. Pô, acho que ele fez uma hora que ele foi falar, né? Aí ele fez assim, ó, nós somos pequenos, bem pequenos diante de Deus. E a tumba ali vazia, né, mostra que homem nenhum pode impedir o agir de Deus, né? Podem colocar uma pedra ali, né, para tapar, guardiões na porta, nada pode conter esse Deus. Exatamente. Ele é mais forte do que todos e do que todos. Amém. Que linda. Eu gostei dessa reflexão. Acho que o desenho, né, falou muito mesmo. Marcos, eu tenho uma mensagem aqui. Deixa eu ver. Até a Simone Góes Araújo, ela colocou uma coisa aqui. Ela falou assim, ó, boa tarde. Assunto muito importante que sempre deveria ser pregado, pois tem muitos que se apegam a homem com idolatria e mal sabem que estão idolatrando. De fato, tem muita gente que não percebe que estão idolatrando, né? Eles confundem, né? É tão sutil, né? Que às vezes a gente passa do limite e não percebe. Exatamente. E a Edinalva Oliveira, ela colocou assim, quando nós falamos lá no começo, né, de homens, pastores que às vezes você admira, ela colocou, eu pensei em 4 pastores, mas não posso falar. São homens usados por Deus. Sim. E tenho aprendido que não posso idolatrá-los. Esse assunto é muito interessante. E eu acho que essa é a forma correta da gente se dirigir a esses homens, né? Homens usados por Deus, não grandes homens de Deus, mas homens usados por Deus como instrumentos dele. E aí, só para deixar uma mensagem final e a gente fechar, tem mais um videozinho do Hernandes que a gente vai mostrar bem rapidinho, que vai complementar essa minha fala, né? De que, no final das contas, o que importa não é o pregador, né? Não é a pessoa que está lá na frente, não é quantos seguidores esse pregador tem, quão famoso ele é, quão influente na mídia ele é, mas o que importa é aquilo que está sendo pregado. Exatamente. No final das contas, o que vale é a mensagem da cruz, é o evangelho de Cristo sendo pregado genuinamente, né? Vamos ver esse vídeo que ele vai complementar a minha fala aqui. 2 de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15. O que Pedro disse? Olha aqui comigo, versículo 14. Certo, não está com dúvida não, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, prestes a morrer. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, profecia de João 21, 18 e 19. Qual a postura dele, qual a atitude dele? Versículo 15, mas de minha parte. Ele não está dizendo, estou aborrecido, estou deprimido, estou fazendo uma campanha para dizer que eu sou inocente, estou querendo transferir a responsabilidade para Nero, nada disso. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que esse homem está querendo dizer? Roma vai me matar, mas Roma não vai botar um ponto final no meu ministério. Roma vai calar minha voz, mas Roma não vai impedir que aquilo que eu preguei continue reverberando na mente e no coração de vocês. O pregador morre, a obra de Deus continua. Deus sepulta os seus obreiros e a sua obra avança. Porque o que é importante, irmãos, não é o evangelista, o que é importante é o evangelho. O que é importante não é o pregador, o que é importante é a pregação. Mesmo que o pregador morra,
a obra de Deus vai avançar. Mesmo que silencie a voz dos homens, a palavra de Deus continua viva, vitoriosa e poderosa. A vida de Pedro, para mim, é um desafio, numa época em que o evangelho está sendo tão diluído, tão comercializado, tão banalizado. É hora de nós entendermos que para seguir o crucificado, tem que negar a si mesmo. Olha o desafio, negar a si mesmo. Sim. E no final das contas, o que vale é a mensagem e não o pregador. Exatamente. E claro, eu tenho que confessar uma coisa. Eu nas minhas orações eu agradeço muito a Deus por estar congregando hoje numa igreja com pregadores que são fiéis à palavra, às escrituras, né? Nós temos excelentes pregadores na igreja, que eu falo, né? Privilégio mesmo, né? Vou citar nomes, né? Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Nilson Júnior, Tiago Henrique, o Leonardo Campanha, o Alberto Lima, e quantos convidados, quantas pessoas vêm, né? Quantos pastores estão também, né, se desenvolvendo. Sim. Rafael Oliveira, que está indo fazer uma missão fora, já vai exercer, né, o trabalho lá fora. Pastor Mariano Alves, gente. São homens, sim, que não são grandes, são pequenos homens que são usados poderosamente por um Deus grande, né? Privilégio mesmo. É um privilégio. E você também está nos assistindo, tem a oportunidade, né, de acompanhar. Então, assim, eu acho que fica bem clara essa mensagem. Para a gente refletir, né, Marcos, e a gente analisar a nossa postura, né, como que tem sido diante, né, dessa admiração que nós temos por essas pessoas, né? Sim. Encerro com as palavras de Paulo, lá no versículo que eu já li, de 1 Timóteo 17, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Já pode até fechar aqui. Antes, quero dar só um recadinho para você que está nos assistindo. A nossa programação, né, fica aqui, o Sempre Juntos, mas a gente continua agora com Mulher e Esperança. E à noite, às 20 horas, tem Você é um Missionário, com o reverendo Mariano Alves, que vai conversar com Rafael Oliveira. Vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho, né, que ele vai desenvolver lá em Toledo, na Espanha. E ele e a família toda estão mudando para lá, então ele vai contar um pouquinho sobre esse novo projeto, né, esse novo ministério que vai acontecer. Então, eu convido você a participar hoje às 20 horas. Mas o meu convite é que você continue online, ligadinho, e acompanhe Mulher Esperança. Gente, lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Ó, tá aparecendo na tarjinha aqui, ó, youtube.com/ippinheiros, tá? E ative o sininho para receber a programação assim que sair o conteúdo novo. Então é isso, gente. Um beijo grande, fica com Deus. Um abraço para Ivana, Deodino, Delva, Marcela, todos vocês que participaram aqui com a gente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.